Considerando que somos todos criaturas de Deus, pois fomos criados à sua imagem e semelhança, mas considerando também que após a queda de nossos ancestrais, nossos pais, Adão e Eva, no início, no jardim do Éden, e que a partir daquele momento toda a humanidade passou a viver separada de Deus, afastada de Deus, em inimizade contra Deus, a pergunta que cabe nesse contexto é: como nos tornar filhos de Deus? Eu sou o pastor José Batista, convido você a acompanhar-me em mais este encontro com a palavra. Eu estarei buscando resposta a este questionamento nas Escrituras Sagradas. O texto de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, nos diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse texto, ele traz duas condições para que o ser humano se torne um filho de Deus. O texto diz: aos que o receberam. Esta é uma condição. A outra condição é: aos que creram em seu nome. Se a pessoa preencher esses dois requisitos, receber ao Senhor Jesus e crer em seu nome, nos diz o texto, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, preenchendo essas condições, o ser humano passa a ter o direito de ser um filho de Deus. E também nós vemos alguns textos que corroboram com este. Atos 16, 27, 31 relata uma situação em que Paulo e Silas estavam aprisionados por pregarem o Evangelho. E naquela circunstância, eles oravam e eles louvavam a Deus. E o texto nos diz que Deus fez que ocorresse ali um grande terremoto que abalou as estruturas daquela prisão, as portas dos cárceres se abriram. E então o texto nos diz: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Veja que este relato confirma o que já o texto de João 1, 11 ao 13 nos diz, ou seja, aos que crerem em seu nome. O apóstolo Paulo aqui então confirma: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E na sequência desse texto, vemos que tanto aquele carcereiro, ele creu no Senhor Jesus, como a sua família. E o texto ainda nos diz que o apóstolo Paulo os batizou. Então veja que ele preencheu esse requisito de crer para se tornar um filho de Deus. Também outro texto, em Lucas 19, 3 e o 6. É um texto que fala sobre Zaqueu, o publicano, um homem de pequena estatura, que recebeu a notícia de que o Senhor Jesus estaria passando ali naquela região, e ele procurou se colocar em um ponto bastante estratégico e se pôs em cima de uma árvore, pois ele era de pequena estatura. E passando por ali o Senhor Jesus olhou para cima e convidou a Zaqueu que descesse daquela árvore, e o texto
nos diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Veja que ele o recebeu. Zaqueu então preencheu o requisito também de João 1:11 ao 13, ou seja, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Repetindo, são essas duas condições: receber ao Senhor Jesus e crer em seu nome, para que a pessoa possa se tornar um filho de Deus. É importante lembrar que todas essas atitudes de receber e de crer no Senhor Jesus é algo que a pessoa deve fazer de forma voluntária, de livre e espontânea vontade. Ninguém pode querer forçar ou obrigar uma pessoa a tomar essas decisões. Essa é uma decisão que a própria pessoa deve tomar voluntariamente. Veja o que nos diz o texto de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Você não vai aceitar que ninguém entre em sua casa forçando, arrombando a sua porta. Você não faz isso, ninguém faz isso. Mas o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Como eu disse, isso tem que ser feito de forma voluntária. Voluntariamente a pessoa toma a decisão em receber ao Senhor Jesus, crer em seu nome, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como perdoador dos seus pecados. Fazendo isso, como nos diz o texto, ele nos dá o direito de nos tornar filhos de Deus. Em outra ocasião, quero dizer a você quais são os benefícios que a pessoa tem, que a pessoa recebe em ser um filho de Deus. De antemão, já te garanto que os benefícios por ser um filho de Deus são muito maiores do que ser apenas uma criatura de Deus. Receba ao Senhor Jesus, creia nele, receba-o como teu Senhor, como Salvador da tua vida. É a melhor coisa que você vai fazer em toda a existência. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê paz.